como a gente vai tratar os doentes, como é que funciona isso? A gente fala assim, pô, mas como é que eu vou tratar a infecção bacteriana aguda? Quer dizer, a gente colocou um título desse, é um título que, para qualquer um que lida com esses doentes, sabe que é muito amplo, porque a gente tem diversas infecções bacterianas agudas. Então, a gente pega aqui e dá um antibiótico para infecção bacteriana aguda. Você tem um diagnóstico topográfico, um diagnóstico microbiológico, para tomar uma decisão do melhor antibiótico. Então, como eu trato esse doente, essa é a estratégia importante. Então, antes de a gente entrar em detalhes de cada antibiótico, nome, a gente vai falar algumas coisas sobre isso, é importante ter em mente que para eu poder tratar esse doente, eu tenho que estar com uma sistematização no meu pensamento de tratamento desse paciente, entendeu? Isso é importante. Então, eu tenho que estar com um desenho mental de como eu crio isso metodologicamente, sistematicamente, processualmente, para que eu possa tomar uma decisão mais precisa para que o meu paciente tenha um desfecho melhor. É claro que se eu não faço um esquema de antibiótico adequado para tratar aquela infecção bacteriana aguda, o meu desfecho vai ser pior. E quando eu falo em tratar a infecção bacteriana aguda, eu estou falando 99% de antibiótico. Claro que tem algumas terapêuticas adjuvantes associadas, como corticóide, alguma coisa que a gente trabalha junto com a infecção bacteriana aguda em algumas situações muito específicas. Mas é claro que aqui o nosso foco é o uso de antibiótico, que é a nossa maior dúvida, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Que é a dúvida sua, que você está aqui por causa disso, para discutir um pouco comigo a utilização do antibiótico de maneira mais adequada, de como a gente vai utilizar isso. Então, um ponto importante é como a gente sistematiza isso. Então, tem em mente algumas classes antibióticas e algumas coberturas específicas, como pneumonias, com infecção urinária, com infecção de parte mole, que são doenças para o seu dia a dia. Tenho certeza que quem está me escutando aqui, quem trabalha em emergência, quem trabalha em consultório, em ambulatórios, quem trabalha em internação, mesmo em UTI, quando eu falo infecção pulmonar, infecção urinária, infecção de parte mole, eu estou falando da grande maioria dos doentes. Infecção de viário superior, vamos falar isso, amidalite, sinusite, né? Então, eu estou cobrindo quase 80%, 90% da sua demanda de paciente que chega te procurando. O paciente que vai te procurar para você cuidar daquela infecção bacteriana aguda. Então, tratar esse doente, você precisa, como médico, estar preparado para ter um modelo mais ou menos sistemático de como tratar. E não adianta na hora você vai lá, porque o que acontece? Você pode ter lá uma infecção pulmonar, uma pneumonia. Aí você abre, sei lá, procura no Google, no seu guideline, no seu manual de antibiótico que você possa ter qualquer um de bolso, ou no seu, um aplicativo de antibiótico no seu celular, e procura o nome do medicamento. A gente faz muito isso, né? Então a gente vai lá, pneumonia aguda, deve ser pneumonia, tem uma tomografia, um raio-x com pneumonia, eu vou lá procurar quais são os esquemas, primeiros esquemas de escolha para pneumonia bacteriana aguda. Você sabe disso, a maioria dos guidelines pede para que nós comecemos com beta-lactâmico associado ao macrolídeo, quando a gente vai internar pacientes com infecção bacteriana aguda pulmonar. Então, esse é o esquema mais tradicional no mundo inteiro. Então, ajuda um beta-lactâmico associado ao macrolídeo quando a pneumonia você considera moderada ou grave ou precisa internar em hospital. Quando a pneumonia bacteriana comunitária é mais leve, você tem o direito de usar um beta-lactâmico só ou um macrolídeo. Em situações mais específicas, uma quinolona que tem atividade para pneumococos, que é o caso da levofloxacina e moxifloxacina. Então, essa estratégia é uma estratégia mundialmente aceita. E aí você vai procurar a literatura, você vai lá, você tem uma pneumonia, você não lembra direito, você procura, mas qual beta-lactâmico eu vou usar? Eu vou usar um beta-lactâmico, vocês lembram, né, pessoal? São aquelas medicações que têm um anel beta-lactâmico derivados da penicilina. E aqui você tem uma gama de drogas que estão envolvidas aqui, tá? Então, assim, o que acontece? Quando a gente vai pensar nessa estratégia, né, de beta-lactâmico tem diversas classes, diversas drogas envolvidas nessa classe beta-lactâmico. Como eu te falei, é um derivado de penicilina, é uma droga que tem anel beta-lactâmico. Você tem, desses grupos, sequencialmente falando, você tem os grupos da penicilina, as penicilinas semissintéticas, sintéticas, as penicilinas anti-estafilocócica, as penicilinas antipseudomonas, né? Então, você vê, tem uma gama, né? Você tem os derivados beta-lactâmicos, por exemplo, os monobacâmicos, como azitronan.
Você tem os carbapenêmicos, que também são derivados do anel beta-lactâmico, que é o imipenem, meropenem, ertapenem. Então, você vê que a família, né, dos beta-lactâmicos é muito grande. E aí você tem que tomar essa decisão. Você vai usar o que para esse doente quando você interna? Então, o que você tem que ter? Tem que ter uma sistematização. Pensar assim, ó, eu vou internar uma pneumonia bacteriana aguda no hospital, eu vou ter que usar um beta-lactâmico e um macrolídeo. O macrolídeo você sistematiza. Eu tenho quais macrolídeos mais modernos no mercado? Eu tenho a azitromicina, oxitromicina e claritromicina, que são todos derivados da eritromicina. A eritromicina nós não estamos usando mais, porque essas drogas substituíram elas. E dessas três, o que eu vou usar? Mais utilizada, mais fácil, deixar a azitromicina. Então, você viu, você começa a melhorar um pouquinho a maneira de sistematizar as drogas. Então, em vez de eu pensar em 4 drogas, 4 antibióticos, né, macrolídeos, eu penso em um. E você sistematiza dessa maneira. Não precisa mudar muito isso. Então, facilita um pouco a sua maneira de abordar o seu doente. Quando eu falo em beta-lactâmico, já é um pouco mais amplo, porque tem várias classes. Então, os beta-lactâmicos, nós temos diversos grupos beta-lactâmicos. Então, a gente vai ter que pensar assim, o que eu posso utilizar, de fato, para pneumonia bacteriana aguda? Então, é outra estratégia que você tem que mudar. Então, se eu vou usar um derivado de penicilina, por exemplo, amoxicilina, que é uma opção interessante, para uma pneumonia mais moderada e grave, eu tenho que pensar que eu posso ter, entre os agentes infecciosos, que o mais comum é Streptococcus pneumoniae, pneumococcus, que não tem muito problema de resistência para infecção pulmonar. Pneumococcus tem problema de resistência quando tem meningite, mas para infecção pulmonar é tranquilo. Qualquer derivado de penicilina cobre bem ele. Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar em hemófilos influenza, por exemplo. A própria Moraxella catarrhalis, por exemplo. Então, são bactérias mais hemófilos influenza que podem ter beta-lactamase. Então, se ela tem beta-lactamase, ela já vai inibir o anel beta-lactâmico. Então, de cara, a amoxicilina e a ampicilina a gente usa pouco, a gente substitui pela amoxicilina, porque tem melhor absorção e melhor posologia, ela vai ter resistência, porque o hemófilo influenza produz beta-lactamase. Então, não é uma boa droga associada a uma macrolídeo para tratar uma pneumonia moderada ou grave. Então, a gente pode fazer o quê? Associar o inibidor beta-lactamase, que você teria amoxicilina com ácido clavulânico, ou ampicilina com subbactam se for endovenoso. Entendeu isso? Então, você tem uma estratégia terapêutica na sua cabeça.